Você já se sentiu exposto, vulnerável, condenado por algo que talvez nem todos saibam, mas que te persegue por dentro? Já sentiu o peso do olhar de julgamento, como se todos ao seu redor estivessem prontos para apontar o dedo? Ou pior, atirar pedras? Hoje, a história que vamos explorar é uma das mais provocadoras, humanas e impactantes da Bíblia. Uma mulher, flagrada em adultério, é arrastada para o centro de uma armadilha religiosa. Mas o que acontece ali não é apenas um episódio de perdão. É um divisor de águas sobre como enxergamos culpa, misericórdia e justiça. Fica comigo até o fim, porque você vai perceber que essa mulher não é só um personagem bíblico. Ela é um espelho. E talvez ela seja você. Jesus estava no templo, como fazia tantas outras vezes. Era cedo pela manhã, o povo se reunia para ouvi-lo. Imagine a cena, silêncio respeitoso, pessoas sentadas, crianças talvez ao redor, enquanto ele ensinava. De repente o clima muda. Um grupo de fariseus e mestres da lei invade o espaço, empurrando uma mulher. Ela não foi chamada, não foi convidada. Foi levada à força, como um exemplo vivo de pecado. Eles a colocam bem no meio, onde todos podem ver. Ela não tem nome no texto bíblico, mas tem rosto, tem corpo, tem história. Talvez estivesse chorando, tremendo, tentando se cobrir. Havia sido pega no ato do adultério. Não havia como negar. A lei era clara. Ela merecia morrer apedrejada. Mas aqui é onde as coisas começam a se tornar mais complexas. O adultério era punido com apedrejamento, sim, mas não apenas para a mulher. Onde estava o homem? Por que ele não foi levado também? Isso já mostra que aquele julgamento não era só sobre justiça, era sobre espetáculo, era sobre manipular Jesus. Eles usam a vida de uma mulher como peça de xadrez num jogo teológico. Se Jesus diz apedrejem, ele se contradiz, perde a sua mensagem de amor e compaixão. Se diz não façam nada, ele ignora a lei de Moisés e se coloca contra a tradição judaica. É uma armadilha perfeita. Jesus então faz algo inesperado. Ele se abaixa e começa a escrever no chão com o dedo. O que ele escreveu, ninguém sabe ao certo. Muitos estudiosos tentam adivinhar. Talvez os pecados daqueles que a acusavam, talvez versículos da lei, talvez apenas um gesto para desviar a atenção da mulher e protegê-la do olhar cruel da multidão. O silêncio se prolonga. Eles insistem, querem uma resposta. E então Jesus se levanta, olha para eles e diz a frase que atravessou séculos e ainda hoje cala qualquer arrogância espiritual. Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase é uma espada, corta o orgulho, expõe a hipocrisia. Um a um os acusadores vão saindo, começando pelos mais velhos. Talvez porque os anos nos dão consciência do quanto erramos, talvez porque já não há força para manter a máscara. E a mulher ali no meio, diante do homem que poderia julgá-la, permanece em silêncio. Então Jesus se levanta de novo e fala com ela. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. E ele responde, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa última frase tem duas metades que não podem ser separadas. A primeira é libertadora. Nem eu te condeno. Ela não será apedrejada, não será destruída. Há misericórdia. Mas a segunda parte é igualmente importante. Vai e não peques mais. Jesus não passa a mão na cabeça dela. Ele não diz que o adultério está tudo bem. Ele oferece uma nova chance, mas também um novo caminho. Essa história é um tapa na cara de quem vive de apontar o dedo. É um soco no estômago de quem acha que pode dividir o mundo entre puros e impuros. E é um abraço profundo para quem já errou, para quem carrega culpa, vergonha, dor. Jesus não ignora o pecado, mas ele trata o pecador com dignidade. Ele olha nos olhos, fala com verdade e ama com profundidade. E a mulher? O que aconteceu com ela depois? A Bíblia não conta, mas talvez seja melhor assim.
porque o ponto aqui não é o fim da história dela, é o recomeço. É sobre o que ela faz com a segunda chance que recebeu. E essa é a pergunta para mim e para você. O que faremos com o perdão que recebemos? O que faremos com a graça que nos foi dada? Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo aí dentro. Então, deixa um comentário contando o que você sentiu. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que não está sozinho, que o julgamento não é a palavra final. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando as histórias que ainda hoje podem transformar vidas. Até a próxima.